Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Ademilson Pereira Ribeiro, para a gente iniciar aqui a terceira semana do nosso plano de estudo tutorado. Vocês estão aqui trabalhando o primeiro ano, mas nós já estamos no volume 6. Depois nós teremos só mais o volume 7 e aí as atividades avaliativas final. Peço que vocês continuem dedicados, estudando, de maneira bem interessada, motivada, como eu sempre falo para vocês. A motivação é fundamental para que vocês continuem desenvolvendo as capacidades, as habilidades, né? Para que esse conhecimento que vocês estão desenvolvendo hoje no primeiro ano possa depois sendo avaliado e consolidado no segundo ano, no terceiro ano. E à medida que vocês continuem a vida de estudo de vocês, vocês possam ter certeza que essa semente do conhecimento. No nosso sumário aqui, pessoal, nós estamos trabalhando então a língua portuguesa. Já trabalhamos a semana 1, gêneros textuais. Especificamente nos gêneros textuais, né, que é a teoria do discurso no texto, nós estamos trabalhando os gêneros textuais jornalísticos. E dentro dos gêneros textuais jornalísticos, nosso trabalho aqui está focado em dois tipos de texto muito importantes, que é a notícia e a reportagem. Esse mesmo desenvolvimento nós fizemos na semana 2 com os gêneros textuais, notícia e reportagem. E essa é a terceira semana, gente, que nós vamos trabalhar então com gêneros textuais, notícia e reportagem. Isso amplia muito a capacidade de interpretação de texto de vocês, né, o repertório de leitura, porque eu expliquei, quanto mais vocês desenvolverem o conhecimento dos diferentes gêneros textuais que nós estudamos, melhor será a capacidade de interpretação de texto. Quando vocês forem fazer o Enem, vestibular, vocês terão um resultado bem melhor. Nessa semana 3, então, do nosso trabalho, nós estamos aqui no eixo temático, que é a compreensão e produção de texto. Nosso tópico aqui é o contexto de produção, circulação e recepção de texto. Habilidades, nós vamos trabalhar duas habilidades, gente. Relacionar o gênero textual, que é o nosso foco, com o suporte, que é onde será publicado esse texto. A variedade linguística, que nós já estudamos um pouco a respeito da variação linguística, né? Os aspectos da língua formal, informal, os regionalismos, a questão etária, né? Também a questão estilística, a língua como instrumento de manifestação do estilo, o objetivo comunicativo da interação. Além disso, pessoal, outra habilidade que nós vamos trabalhar é relacionar os gêneros de texto às práticas sociais que os requerem. Então, quando você escreve um bilhete, é uma prática social. Quando você lê uma bula de remédio após comprar um remédio numa farmácia, é uma prática social. Quais são os conteúdos que estão relacionados aqui? Gente, nós vamos trabalhar aqui com a leitura e a interpretação de texto, que eu disse para vocês, são elementos fundamentais da formação nossa. Agora, gente, vamos começar aqui um pouco as atividades, né? Agora que você conhece um pouco mais dos gêneros textuais que eu expliquei para vocês, e aqui nós estamos falando dos gêneros textuais jornalísticos, nós estamos falando especificamente da notícia e da reportagem, vamos responder algumas questões referentes às características desses gêneros textuais. Leia novamente o texto que nós lemos na aula passada, na semana 2, Criança lendo para criança. Uma boa forma de estimular a leitura. Lembra que é uma notícia sobre um projeto feito numa escola pública em São Paulo. Nessa escola pública foi desenvolvendo esse projeto, e à medida que o projeto foi se desenvolvendo, as pessoas que analisavam a implementação do projeto identificaram que a leitura daquela comunidade escolar estava melhorando muito, as pessoas estavam se engajando no projeto, gostando da leitura. Então vocês vão voltar lá e vão ler com calma. Depois nós vamos responder aqui as questões. As questões que foram colocadas aqui para nós, gente, no PET, são questões bem fáceis, tá certo? A primeira, número 1, é a pergunta: a que tipo de público a notícia se dirige? Quando nós estudamos ali os gêneros textuais, estávamos falando da notícia, da reportagem, eu expliquei para vocês que a notícia e a reportagem são gêneros
do que nós chamamos de textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são aqueles textos que são publicados no jornal. O jornal e a revista, gente, são veículos informativos. Antes, eles eram exclusivamente publicados via impresso. Hoje, eles são publicados tanto de maneira impressa como na internet. Então, nós temos que tomar muito cuidado a hora que a gente for raciocinar a nossa resposta aqui, pensando exatamente nisso. Pensando no suporte de publicação dessa notícia. No caso do texto que nós lemos na semana passada, nós vimos que teve uma publicação num site jornalístico, né, bem famoso, que é o Catraca Livre. Então, quando vocês voltarem lá a lerem e destacarem. Aqui na resposta eu quero salientar então que, primeiro, um texto jornalístico, gente, quando jornal amplo, né? Porque hoje em dia nós temos jornais especializados. Então você tem jornal de ciência, jornal de economia, jornal especializado. Mas um jornal amplo, quando ele publica uma notícia, ele publica qualquer tipo de público. Essa é a grande função do texto jornalístico, que é informar as pessoas, né? Só que depende muito da notícia, que foi o que eu disse. Se for uma notícia mais técnica, a linguagem a ser usada vai ser uma linguagem mais técnica, né? E depende muito do meio por onde ela é compartilhada. Porque imagine, um jornal que venha falar de economia, ele vai ser um jornal bem técnico e vai ter que ter uma linguagem bem refinada. Por quê? Supõe-se que os leitores desse jornal sejam pessoas com um grau de escolaridade elevado, ok? A mesma coisa na área da ciência. Imagina um jornal sobre novas descobertas na área da medicina. Esse jornal vai ter que ser um jornal com uma linguagem também bem elaborada e evoluída, ok? E lembrando, eles vão estar também publicados na internet. Na internet, hoje, nós temos uma circulação muito grande do público mais jovem. Então, a linguagem vai ser mais informal. O rádio e o jornal, eles são voltados para um público mais adulto, o que nos remete a uma linguagem mais formal. Lembre-se que aqui nós não estamos falando da questão do erro gramatical, não é se tem erro em uma forma de linguagem ou não, é a maneira da linguagem. Então, a linguagem da internet é uma linguagem mais concisa, mais direta, mais objetiva, bem mais fluida, de maneira que o leitor possa interagir rapidamente com o conteúdo da mensagem, tá certo? Aí depois vem a número 2 e pede que identifique no texto. Nós vamos identificar alguns elementos no texto. O primeiro é qual é o fato principal. O fato principal é a notícia sobre o projeto de leitura para crianças de 3 anos. As pessoas envolvidas, quem são as pessoas envolvidas? Nós vamos dizer que são os professores, diretor da escola, a comunidade escolar como um todo, mas principalmente as crianças do 3º ano. É com elas a principal preocupação para tentar colocar na cabecinha delas o quão importante é a leitura desde esse começo da vida delas. Aí pergunta, quando ocorreu o fato, né? Esse fato, gente, ele ocorreu durante o desenvolvimento do projeto Companheiros da Leitura. Então, durante todo o desenvolvimento do projeto, nós temos aí o desenvolvimento desse fato, que é um fato ocorrido, como nós vimos, no ano escolar, no decorrer do ano escolar. O lugar onde ocorreu o fato. O lugar onde ocorreu o fato, nós podemos falar aqui que foi na escola Carlitos, em São Paulo, porque foi lá que o projeto foi implementado, né, pela comunidade escolar, como uma tentativa de incentivar as crianças para que desenvolvessem o bom hábito da leitura. Bom, por que o fato aconteceu? Nós podemos falar que, atualmente, apesar de todos os recursos digitais para que as pessoas leiam mais, e há muitos instrumentos, né? Porque o livro impresso ele é mais caro, então isso dificultava a leitura. Então, com o livro digital, nós temos um avanço muito grande da produção de livros, né? Os chamados e-books. No entanto, a leitura tem sofrido muito, porque as pessoas não têm aderido a essas novas tecnologias e ampliado a capacidade de leitura. Então, por que o fato aconteceu? Por que aquele projeto foi implementado ali na escola? O projeto foi implementado na escola para estimular o interesse das crianças pela leitura, fazendo com que elas
possam desenvolver o gosto pela leitura e com isso, quem sabe, nós tenhamos uma nova geração de leitores. Continuando aí a correção das atividades, pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouquinho observando a linguagem, né? Aí o PET, o Plano de Estudo Tutorado, diz aí pra gente: observe a linguagem empregada no texto. A primeira pergunta diz: que características ela apresenta? Por ser um texto jornalístico, uma notícia, né? Ela tem como características de linguagem a linguagem mais impessoal. Então ela não está carregada de sentimentos, emoções, né? É uma linguagem clara, de fácil compreensão, né? Clareza é fundamental no texto jornalístico. É uma linguagem objetiva, e aqui a objetividade para dizer que ela é mais concisa, né? Mais sintética, mais resumida. Ela é uma linguagem direta, então não há nuances, não fica dando voltas. É uma linguagem acessível a qualquer tipo de leitor, seja o leitor mais escolarizado ou o leitor menos escolarizado. A letra B vem perguntar aqui na 3 em que variedade linguística ela foi redigida. A resposta nossa aqui é que ela foi redigida numa variedade linguística um pouco mais formal, né? Mas quando nós falamos aqui mais formal, nós não podemos esquecer que por ser um texto jornalístico, mesmo sendo formal, ela é uma linguagem clara, direta, objetiva, extremamente acessível a qualquer tipo de leitor, independente do grau de formação desse leitor. Quais são as características da notícia? Aqui é muito bom a gente observar as características da notícia que nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos as características da notícia no que se refere à forma e conteúdo. Agora, especificamente falando dessa notícia que nós estamos analisando, a principal característica dela é a informação. Ela vem informar a importância da leitura. Além disso, ela deixa subentendido o convite às crianças para que participem do desenvolvimento do projeto, isso estimulando novos leitores. Pessoal, essa é a nossa terceira semana de trabalho. Eu espero que vocês continuem lendo com calma e as atividades, fazendo com calma. Não esqueçam de desenvolver o caderno, porque depois, sendo necessário, a gente pode pegar o caderno e revisar as atividades de maneira manual mesmo, né? Poder pegar aí com vocês todos os cadernos. Anotem detalhadamente tudo que vocês puderem anotar. Desenvolvam, como eu sempre digo para vocês, uma escrita criativa em que você não só copia a matéria, copia o conteúdo, mas que você possa desenvolver uma forma de escrever de maneira tal que você consiga memorizar o conteúdo que está sendo ensinado, e assim tudo vai dar certo. Tá joia, pessoal? Fique com Deus, um abraço, até a próxima aula.